acontecer ou não vai acontecer? Essas foram perguntas que rondaram a cabeça dos guarulhenses nos últimos tempos. Eu estou falando da Olimpíada Colegial Guarulhense, que o meu convidado que está aqui do lado disse que vai acontecer. A gente conversa com ele daqui um pouquinho no Ponto de Vista. Não sai daí. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. Ponto de Vista no ar. Muito obrigada para você que está aí do outro lado. Eu agradeço também a presença do nosso convidado de hoje, Ulisses Pinto, que é coordenador geral da Olimpíada Colegial Guarulhense. Ulisses, obrigada pela sua presença. Renata, nós é que agradecemos a oportunidade de você nos incluir na pauta, esse programa maravilhoso que é o Ponto de Vista, para falar dessa grandiosidade que é a Olimpíada Colegial, sem dúvida nenhuma, o maior evento esportivo da cidade. Eu arrisco sempre a dizer, Renata, que quando se trata de evento envolvendo a classe estudantil, é um dos maiores eventos do país. A gente atinge aí quase que 20 mil estudantes da rede estadual e da rede particular de ensino. Mas a Olimpíada que quase não aconteceu, né, Ulisses? Pois é. Por pouco aí, foi uma história, vai acontecer, não vai, e aí o secretário diz que não vai, o prefeito diz que vai. Como é que foi essa história? Então, assim, olha, a posição do secretário, aliás, um abraço ao secretário Wagner Freitas, ela é extremamente sadia e de grande responsabilidade. Por quê, Renata? Eu digo sempre o seguinte, na condição de coordenador. Coordenador e educador que sou. A criança sai de casa para a escola é responsável por essa criança. Os pais deixam a criança na escola, a escola assume essa responsabilidade. Quando a escola vem para uma Olimpíada, nós da administração pública, em especial da secretaria, passamos também a dividir essa responsabilidade. Estamos trazendo crianças para o nosso evento, para o evento da administração. Então, temos que ter tudo realmente, o mínimo necessário, de condições para receber essa criança com segurança, com respeito, com responsabilidade. E aí requer ações que demandam de uma receita, demandam de um orçamento. E o Wagner se posicionou, eu preciso dessa receita. O país atravessa uma fase econômica delicada, não é diferente aqui em Guarulhos. Alguns cortes aconteceram na secretaria e cortes que comprometeram a receita necessária para fazer frente a esse evento. Alguns outros eventos foram, infelizmente, esse ano não conseguimos realizar, O MIG, que é os Jogos da Melhor Idade, Jogos Adaptados, e a Olimpíada estava correndo esse risco também de não acontecer, única e exclusivamente por questão orçamentária. E aí o prefeito, entendendo e sensibilizado por essas questões todas, acabou exigindo que se liberasse as receitas necessárias, receitas mínimas, que aí compreende alimentação, transporte, premiação, são coisas importantes para que o evento se realize. Para que a gente consiga entender, as crianças participam da Olimpíada fora do horário de aula ou no horário de aula? No horário de aula. No horário de aula. Mas elas são transportadas Depende da escola? Do horário. A Olimpíada começa por volta de 9 horas da manhã e se estende até 15 horas da tarde. Se for no expediente de horário da criança, elas são liberadas para vir. Pode acontecer que a criança estuda no outro expediente, aí não coincide, Mas, via de regra, as crianças saem da escola para o evento. Só que aí elas saem da escola e vão para um lugar onde acontece o evento. Acontece. Aí, por isso o transporte... Transporte, que é um facilitador. A gente não consegue ainda ter transporte para atender todas as escolas da rede, seja ela particular ou estadual. Mas criamos um facilitador. A gente adiciona linhas de ônibus que fazem trajetos durante todo o evento, que dura 15 dias,
é um facilitador. Não dá uma solução final, mas ajuda bastante. Certo, a gente tem bastante coisa para falar, vamos começar. A gente está começar lá do início da Olimpíada. Você falou para a gente aqui, quando você chegou, é a 45ª edição. 45ª, o município em 1971 estava sob intervenção federal, Dr. Jean-Pierre, e naquela oportunidade achou que a cidade deveria ter um evento voltado para a classe estudantil, um evento esportivo. No primeiro ano, participaram 15 escolas. Hoje são quantas? Nós temos um recorde de 148 escolas. O ano passado tivemos 130. A primeira foi com 15 escolas, né? Poucas modalidades, mas foi uma semente maravilhosa, né? Porque percebeu-se naquele instante o quanto o esporte é importante na questão educacional. E a Olimpíada tem 2 aspectos importantes, Renata. O primeiro deles é o congraçamento das nossas crianças. E possibilitando a criança vivenciar o esporte, né? Eu digo da importância do ponto de vista educacional, Renato, porque é no esporte que a criança aprende a viver com trabalho em equipe, o sabor da vitória, o sabor da derrota, são todos esses elementos que a gente carrega durante a vida. Então é importante que a criança tenha essa vivência já na mais tenra idade, né? E no segundo plano, você descobrir nesse evento talentos que são descobertos, e a história mostra isso, talentos que possam estar representando a cidade nas diferentes competições. Então a criança vem na categoria pré-mirim, verifica-se esse talento, e aí de repente, se for da vontade da criança, da família, essa criança vai de repente crescer praticando esporte. Nós temos muitos exemplos, né, de jovens que saíram da nossa Olimpíada e foram fazer parte de seleções, e muitos até campeonatos importantes a nível nacional, internacional, Olimpíada, campeonatos mundiais, temos vários nomes aí, né, que saíram dessa história da Olimpíada Colegial. Tá. E quando você fala para a gente modalidades, são modalidades individuais e em grupo? As coletivas, isso. Das coletivas todas de quadra, né, o basquete, o voleibol, handebol, futsal e o futebol de campo. E nas individuais temos aí o atletismo, a natação, o tênis de mesa, xadrez, enfim. Tem modalidades para todas as crianças, para todos os praticantes, né? Soma-se, a Olimpíada esse ano tem 16 modalidades. Tivemos no ano passado a ginástica rítmica como teste, aprovamos, esse ano também ela conta a ponto. Enfim, são 16 modalidades envolvendo crianças aí de 7 a 17 anos. 7 a 17. Então 17. Começa ali no primeiro ano, é isso? Pré-mirim, 7 anos, e vai até o juvenil. E quantas crianças participam? Olha, então é legal falar sobre isso, né? Na última edição tivemos um número aproximado de 20 mil crianças, né? Então é um número assim bastante interessante. E é um evento, por isso, um evento de grande força, né? De força. E por isso um evento que não pode deixar de acontecer, mas que precisa de dinheiro para acontecer, como tudo, né? Não adianta a gente achar, porque quando a gente pensa assim, a gente acha que vai acontecer um jogo lá na escola e encerra-se por ali, o pai pega a criança e leva para a escola. É muito maior. O tempo de duração do evento qual que é? 15 dias. Esse ano tem um diferencial, Renata, né? Que a Olimpíada começou aqui, né? As crianças desfilavam aqui em frente à Câmara Municipal na década de 70. Depois passou para Dom Pedro, o desfile era em praças abertas, em ruas, né? E hoje ainda tem desfile? Depois, não, tem desfile. Depois passou lá para o estádio da Ponte Grande e mais recentemente optamos pela abertura do desfile indoor, né? Tem acontecido no Tomeuzão nesses últimos anos. E aí nos permite receber as crianças sem contar com clima, enfim, faça chuva, faça sol, o desfile acontece. Estamos com um problema de AVCB lá do Tomeuzão, né? E aí optamos por trazer de novo para um lugar aberto. O desfile acontece no dia 27 de setembro, às 9 horas, lá no pátio de eventos aqui da cidade, lá no Bosque Maia. Um lugar diferente, né? A gente torce para que tudo saia contento. Está tudo alinhadinho direitinho, né? Envolvendo o pessoal da segurança, o pessoal do trânsito. Vai ser um evento bacana, com certeza. E as competições começam na sequência. Tem datas para tudo, estamos ainda alinhavando, não temos ainda definido as datas das individuais, porque estou esperando fechar o número de inscritos para saber de que forma que a gente acomoda.
Inscrição essa que acaba loguinho, né? Se você está assistindo a nossa edição inédita, a inscrição acaba no dia 10. De repente, se você está vendo uma reprise, já passou o tempo e já acabaram, já encerrou o tempo para se inscrever. Mas vale a pena participar, né, como não espectador. É? Claro, tem que prestigiar né? também, ver como é que é sentir esse clima e, de repente, no próximo ano, inscrever. Quando a gente fala em inscrição, eu não posso lá, a mãe vai lá, quero inscrever o meu filho. São escolas. Escolas, a criança tem que estar devidamente matriculada para representar a sua escola. Né? Enfim, uma grande festa, viu, Renata? Uma grande festa. Se você me permitir, né, minha fala é sempre como educador, antes de mais nada. Né? Eu acho que a grande responsabilidade por essa criança estar no evento, ela começa pela direção da escola. Então fica aqui o meu recado para você, diretor, você, diretora, você, professor responsável pelo esporte da escola, professor de educação física. Não deixe as crianças de fora. Tragam as crianças, é uma grande festa, é um grande momento do ponto de vista educacional. 45 anos, um evento não fica 45 anos, Renata, se ele não tiver uma força como tem a Olimpíada, né? E se não representar o que ela representa. Daí é uma história de 45 anos. Precisa de uma reciclagem, de uma releitura, é importante que se diga isso. Estamos cuidando disso. Quem vai dar a resposta do que é melhor é a escola. Por isso a escola não pode ficar de fora, né? E, a exemplo do que acontece lá fora, nos países chamados do primeiro mundo, não se discute muito não essa questão, né? Entende-se que é realmente uma ferramenta de extrema importância, e o esporte tem que acontecer já na escola. A criança já ser trabalhada dentro da escola nessa questão do esporte. E como que está o reconhecimento das escolas, das pessoas envolvidas, ou que deveriam se envolver com esse assunto, para inscrever as escolas para a Olimpíada? Pois é, a gente conversava até em off aqui, né, Renata? O evento reúne escolas da rede estadual e da rede particular. Nós demoramos muito tempo para que o Estado reconhecesse a nossa Olimpíada. E esse reconhecimento é por parte do Estado, do governo do Estado. Depois de 40 anos, quer dizer, 43 anos, conseguimos o chamado efetivo exercício. Quando você fala muito tempo, é muito tempo mesmo. Mesmo, né? Mas, enfim, avançamos nas discussões, houve por parte do governo do Estado esse entendimento de que a Olimpíada é importante. E aí, na 43ª edição, nós conseguimos isso. O que é efetivo exercício? O Estado reconhece e dá um conforto para que a escola dispense o seu professor, dispense as suas crianças, sem prejuízo de vencimento. Ou seja, o professor é uma extensão da sua atividade da escola participar da Olimpíada. E aí foi da 43ª, 44ª, esse ano eu achei que ia ser tranquilo. Infelizmente tivemos um posicionamento não muito legal por parte de uma das diretorias de ensino, Diretoria Sul, a responsável... acha que envolve orçamento, que é complicado o professor sair da escola, tem que substituir, e foi um discurso meio que contrário, né? E aí o secretário, no caso o professor Herman, de São Paulo, deixou para que nós aqui decidíssemos isso. E eu, naquele momento, disse que a caneta maior era dele, como secretário, e transferi para ele essa responsabilidade. Infelizmente, a coisa não avançou, e nós não temos o efetivo exercício esse ano, na 45ª edição, o que é uma pena, né? Mas a gente espera que as pessoas entendam, né, esse processo. Hoje tem um processo de estar sob um comando, amanhã não é mais, é outra pessoa. O que a gente espera, Renata e amigos telespectadores do ponto de vista, é que nós evoluamos nisso, né? O esporte está aí, o país respira esporte, né? Temos ano que vem uma grande Olimpíada, o maior evento esportivo do planeta que acontece aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. As crianças, e tudo acontece na base, viu, Renata? Tudo é trabalho de base. Não tem fórmula, né, para se obter sucesso nas competições esportivas. É o fortalecimento da base, né, praticando, que a gente vai exercitando, que a gente vai conseguir bons resultados. E quando você fala que é Regional Sul, é isso? Então, essas escolas... Aqui é a rede particular e no Estado, divide assim, diretoria Norte e Sul. Norte e Sul. E aí essas escolas não vão participar? Bom, porque aí então cai no que eu estava te dizendo, graças a Deus, né? Existem escolas, existem direção de escolas que não, puxa, eu entendo que é bacana isso, e a escola vai... A direção da escola tem essa autonomia. A direção da escola tem essa autonomia da inscrição, né? Mesmo não havendo efetivo exercício, os professores, os diretores entendem que o evento realmente é bacana, é interessante no processo educação, e enfrentam tudo isso e vêm, mandam suas escolas.
O ano passado, de 130 escolas, mais 60%, por volta de 60% eram escolas da rede estadual. Né? Bastante coisa. Precisamos fazer a Olimpíada aqui em Guarulhos. Tem que ter, né? Tem que ter. Bom, a gente está conversando hoje com o Ulisses Pinto, que está falando para a gente, ele é coordenador geral da Olimpíada Colegial Guarulhense. Ele está conversando com a gente, contando que vai sim ter Olimpíada, e a gente tem muito mais para falar com ele no próximo bloco. Não saia daí. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. De volta com o Ponto de Vista, eu recebo hoje o Ulisses Pinto, que é coordenador geral da Olimpíada Colegial Guarulhense. Está aqui comigo, a gente já fez um primeiro bloco super bacana, falou bastante coisa. Agora a gente vai começar, Ulisses, nesse bloco tentando entender, pedir para você explicar, a gente vai falar das inscrições, de outras coisas também, mas pedir para você explicar para a gente o seguinte, são escolas públicas e escolas particulares em categorias de 7 a 17 anos, não é? Como é que elas são divididas? Elas se enfrentam? Como é que é essa divisão? Isso, não há separação. Na competição não há separação. Né? O torneio, pelo tempo curto, né? São 2 semanas, o número de jogos é bastante elevado, e mais as competições individuais, então é uma correria tremenda. Né? Há uma limitação de participação, o atleta, na categoria feminina pode participar de 2 individuais e 2 coletivas. O atleta. O atleta. E a escola tem um número máximo de crianças para inscrever? Não. Quer dizer, acaba tendo um número máximo porque se respeita o regulamento de inscrição por modalidade. Né? Mas, acima da categoria pré-mirim, o atleta participa de uma coletiva e de uma individual. Isso dá a possibilidade de você mexer na tabela, e não ter muita dificuldade. As escolas se encontram, Renata, né? Porque a competição vai para sorteio, o sistema de disputa é de eliminatória simples, né? Perdeu, cai fora, infelizmente. É porque é muito curto o tempo, né? Mas essas escolas acabam se confrontando. O que a gente separa depois, até porque existe uma questão de estrutura, né? Escolas com maior poder econômico, né? Socialmente falando, acaba que tem mais facilidades em algumas modalidades, natação, tênis de mesa, que são esportes que não se praticam na escola. Mas nós abrimos, num tempo que eu acho que é até, de certa forma, suficiente, as nossas praças esportivas para que as escolas que não têm essa prática esportiva usem as nossas praças, nossos equipamentos, para experimentar as crianças que muitas vezes não têm na escola, mas ela tem a possibilidade de praticar, de frequentar um clube. Isso durante o ano? Isso durante o ano. Então, há esse confronto. A diferença que a gente se dá é na premiação. Então, nós apuramos um campeão geral, que aí é envolvendo todas as escolas, estado e particular. Depois apuramos um campeão da primeira delegacia, um da segunda. Enfim, uma forma de você valorizar o trabalho que acontece. Né? Enfim, todo mundo sai premiado. Premiações para os atletas de primeira a terceira, medalha de ouro, prata e bronze. Que também é uma grande festa a premiação, né? Isso para criança é demais, né? O meu filho ele tem 6 anos e ele participa de amistoso, futebol. O negócio dele é futebol, é goleiro. E quando ele ganha aquela medalha, gente, ele fica assim de um jeito. Para criança é muito bacana, né? As crianças, esse tipo de incentivo acho que às vezes falta. E quando você fala pra gente que a escola, o responsável da regional não incentivou, é muito triste. Porque se a escola não dá esse apoio, porque o pai, eu imagino que tem que dar também um apoio, mas às vezes o pai não tem, muitos pais não têm como um futebol, uma natação, como você falou. Então, se tem esse apoio na escola e se existe essa possibilidade de incentivar mesmo a participar, não é incentivar a ganhar, né? É incentivar a participar. Sem dúvida. Participar é muito bacana, né? A criança é de uma importância ímpar realmente. E faz diferença, acho que para o futuro, né? Faz. E a gente consegue, né? A gente consegue perceber isso na criança, sabe, Renata? Crianças que têm a possibilidade da prática esportiva, daquelas crianças que não têm. Né?
em todos esses predicados que eu coloquei, né? Essa vivência com derrota, trabalho em equipe, responsabilidade, né? O esporte trabalha tudo isso. Trabalha tudo isso e trabalha de uma forma prazerosa, né? Exatamente. Eles... Legal falar também, Renata, a gente disponibiliza um efetivo de quase 300 profissionais. Entre o grupo de organização administrativa e mais o pessoal da arbitragem, a maioria deles professores da própria secretaria, e há sempre a questão educacional por trás. A competição acontece, você precisa apurar um vencedor, mas sempre dentro de um espírito educacional. Acho que é legal falar sobre isso. Sim, então, já tem um recadinho lá para os nossos profissionais, tenham calma, né? Tem que haver sempre a questão do ensinamento. Nós temos que ter isso muito inserido nessas questões aí da Olimpíada, né? Então, bacana. Tem uma ajuda disciplinar, enfim. Precisamos apurar o vencedor. Mas tudo feito dentro do espírito educacional. Alguém vai ganhar, mas quem perde também participa. E tem que saber perder, tem que saber. Essa é a dificuldade de ensinar os pequenos, né? Mas eles aprendem, Aprendem. Tem que aprender, porque vai perder muito na vida, exatamente. Né? A pedagogia para isso é importante, né? O nosso pessoal é extremamente preparado. Uma grande festa. É isso aí. Você falou pra gente que as escolas elas vão se confrontar, né? Isso. Vamos dizer assim, eu estava dando uma olhadinha nos números e tive a impressão assim, eu vi lá o número do Maria Leone, por exemplo. Maria Leone é sempre uma escola que está sempre, né? Sempre participa, né? Isso. E o número de uma escola particular, a pontuação era bem diferente. Existe uma categoria? Não, você falou que não, a pontuação é a mesma. É a mesma. né? Então fica mesmo por causa, às vezes, dessa condição que você falou pra gente de ter mais... Mas depois você separa, né? A classificação geral, na cidade do primeiro ao último, né? Ao último pontuado. Mas depois a gente separa, né? Entendi. Por premiação. Entendi. Quando você falou pra gente das inscrições, né? Você falou que quer falar, a gente tem tempo ainda, mas vamos falar da inscrição pra gente não, de repente, se tiver mais alguma coisa que você queira falar a respeito disso antes da gente continuar aqui, pra não chegar no final e falar, não deu tempo de falar tudo que eu queria sobre a inscrição. Tá bom, vamos lá então, olha. Vamos lá. Para você que quer vir para a Olimpíada, o primeiro passo que você tem que dar é o e-mail Olimpíada Colegial Guarulhense 15. Olimpíada Colegial Guarulhense 15, @gmail.com. É através desse e-mail que você vai obter uma senha que te possibilita a inscrição. E aí nesse e-mail você vai colocar lá o nome da escola, o nome completo do responsável pela inscrição e um telefone para contato. Muito fácil, viu? Porque está tudo bem explicadinho, né? As inscrições vão até, como você já disse, Renata, até o dia 10 de setembro, às 16 horas, impreterivelmente. Fecha o sistema, temos um congresso técnico que acontece no dia 14, às 14h30, e o evento começando dia 27, como já dissemos aqui, a partir das 9 horas. Eu deixei o sábado, dia 26, como uma data reserva, a gente não sabe o número de participantes. Pode até acontecer de nós iniciarmos as competições, algumas competições no dia 26, a abertura no dia 27 e a Olimpíada segue até o dia 9 de outubro. Certo. Fez a inscrição, vai participar, bacana. Não fez, quer ir assistir. A gente tem um problema na cidade com locação, né? Com espaço para esses eventos acontecerem. Onde é que eles vão acontecer, Ulisses? É legal essa abordagem também, Renata, né? Estamos com problemas aí nos nossos espaços, mas assim, a preocupação da organização é evitar grandes movimentos, né? Grandes aglomerações. Então eu falo que a gente pulveriza o evento. Acontece em diferentes praças, então o secretário Moacir, lá, o pessoal da educação liberou os céus, são espaços bons, com estacionamento, com segurança, que permite a prática da competição. Algumas escolas disponibilizam seus espaços, né? Alguns clubes da cidade também nos colocam seus espaços à disposição e a gente vai depois estar passando nesses locais, né? Ainda não defini porque ainda, como a gente não tem número de inscritos, eu não sei o volume de praças esportivas que nós vamos precisar. Entendi. Mas garanto para você, papai, você, mamãe, você, diretor de escola, você, professor de educação física, que da questão de segurança, fiquem tranquilos, são todas praças muito bem escolhidas, né? A gente trata isso com muito carinho, viu, Renata? A expectativa de inscritos que você tem, qual que é? É menor que o ano passado? Então, esse ano tivemos esses problemas, né, Renata? Mudança de data, a Olimpíada era para começar no dia 12 de setembro, eu já tinha ajustado isso com a rede estadual e com a rede particular,
E depois, por essas questões todas, né, aguardando orçamento, aguardando aprovação, pediram um pouco mais de tempo e eu tive que postergar, né, do dia 12 para o dia 27. E aí acabou que mexeu com o calendário da escola, né? Acaba que cria um transtorno. Existe uma programação, exatamente. Né? E essa questão do efetivo exercício, que nós abordamos aqui, mas eu acho que vamos ter aí, eu arrisco a dizer, mais de 100 escolas participando. O ano passado foram? Chegamos a 130 ano passado, nosso recorde é de 148. Vamos nessa média. Você acha que atrapalhou o fato dessa dúvida? Vai ter, não vai ter? Tem dinheiro, não tem dinheiro? Sim, acaba que... Né, inibiu as escolas? Acaba que dá uma judiada, né? Dá, né? Mas o evento é muito forte, né? E nós temos na cidade bons professores, as escolas entendem a importância da realização do evento, né? Até houve um movimento para que ela realmente acontecesse, daí a responsabilidade nossa de fazer acontecer e o prefeito se sensibilizar que ele, como grande mandatário, é que tinha o poder de falar, não, vamos fazer, e disponibilizar uma ação para que isso acontecesse. Por parte do governo estamos sendo acolhidos e o pessoal falou, isso, vamos em frente, ver o que você precisa, vamos fazer uma grande Olimpíada. Você falou que houve um movimento e a gente observou bastante as pessoas nas redes sociais falando, né? E pessoas que se tornaram atletas na cidade. São pessoas que saíram da Olimpíada, algumas delas? São. Tem vários exemplos, né? São vários exemplos. O Wilson, né? Atleta olímpico, Marido Santos, Irani. Uma curiosidade da ginástica artística, que é um trabalho muito forte aqui na cidade, Renata, nós já abastecemos a seleção brasileira com mais de 10 atletas durante todo o período de Olimpíada, né? Enfim. Hoje, como é que está isso? Continuamos. Guarulhos é uma grande força, mesmo com todas as deficiências que nós temos na estrutura esportiva, Renata. O celeiro é muito grande, né? Somos 1.500.000 habitantes, município de destaque. Temos modalidades que são destaques no cenário nacional. Estou falando da ginástica, essa é uma delas. Ainda hoje. A ginástica artística é uma mais modalidade. hoje O handebol, nosso handebol é histórico, o nosso atletismo. Estamos com 2 técnicos no Mundial da China, né? O Neilton, tem mais um que eu não lembro o nome, mas temos 2 profissionais. Neilton e Nakaya, disponibilizamos lá para atender a seleção no Mundial que acontece na China, que está acontecendo na China. Enfim, o Guarulhos ainda é uma grande força. Você que é envolvido com o esporte falou pra gente, alguns vão seguir, outros não, e todo mundo aproveita muito isso, independente de ser um profissional do esporte ou não. Quando você vai lá assistir, você fica de olho tentando descobrir, esse garoto, esse tem futuro, esse aqui a gente tem que ir lá na escola. Tem a questão do biotipo, né? A gente sabe, esse aqui é um biotipo que é legal para ginástica. Ou isso aqui é um biotipo que é legal para natação, né? E aí você já consegue perceber, né? Mas assim, Renata, é legal você ter falado sobre isso. Todos são capazes. Todos são capazes. A criança que vem, que passa por um trabalho, né? O atleta ele é construído, né? Então, a princípio, todos têm condição. Há aquela questão de adaptação. Uns preferem o handebol, uns preferem a natação, o atletismo. Tem que ter essa identificação também. A criança tem que gostar. Para você falar uma palavra que é legal, tem que ser prazeroso. Né? A criança tem que se sentir legal praticando a modalidade, porque se desperta o interesse. Não é fácil. Quando falamos de esporte do alto rendimento, Renato, quando a gente vê um atleta colocando uma medalha no pescoço, seja um evento regional, nacional, internacional, tem toda uma história de dificuldade por trás. Não né? é fácil. O esporte, eu costumo dizer que o esporte é importante para a saúde. O esporte de alto rendimento, esse aí tem que tomar cuidado. Então, esses atletas de alto rendimento passam por períodos difíceis, lesões, tem que se cuidar, tem que deixar a vida social de lado, tem que focar. Né? Então, aquela criança que vem para o esporte, que chega num pódio, é uma luta, né? Um trabalho... Quando a gente vê lá, parece fácil, né? Ele foi lá e ganhou 2 jogos e foi campeão, né? Num torneio curto de 15 dias, de repente ganha 2, 3 jogos e foi campeão. Não é tão simples assim, né? É bem mais puxado. Legal. Bom, Ulisses, você deixou aqui pra gente o site para as pessoas poderem se inscrever, não foi isso? Isso, legal. Deixou aqui pra gente. Não percam, hein, gente? Olha, o Olimpíada Colegial Guarulhense 15 @gmail.com. A responsabilidade primeira é sua, diretor ou diretora de escola.
permitam que as suas crianças venham para esse grande evento que é a Olimpíada Colegial. Isso aí. Eu agradeço a sua presença. Fico muito feliz que vocês tenham conseguido que vocês consigam colocar o evento aí nas escolas para que as crianças participem, porque o esporte é sempre algo que é muito importante para o desenvolvimento, como você falou. É bom ganhar, mas também vai ter que aprender a perder, e eu acho que o esporte é a ferramenta que faz com que eles consigam entender isso. Não dá para ganhar todo dia, né? Não. Mas dá para participar, né? Dá. E nós agradecemos, viu, Renata, né, o seu carinho, sempre muito simpática, né, e esse espaço aqui no Ponto de Vista. Esperamos todos lá, né? E você que, olha, que de repente não tem esse compromisso de estar participando como atleta, você papai, mamãe, você jovem que não vai participar, compareçam às praças, né? São verdadeiros espetáculos. É muito gostoso ver uma criança pré-mirim disputando, correndo atrás de uma bola, na piscina, na pista. Os jovens, né, de todas as idades, né, até os 17 anos. São verdadeiros espetáculos. Tá certo. Tá bom? Tá certo. Obrigada, Alice. Você. Imagina, você que esteve com a gente também, muito obrigada pela sua companhia. E como disse o Ulisses aqui, tá aí, papai e mamãe, corre lá e assiste um jogo. Ou se no seu filho não está participando, leva ele para assistir também, não é? Obrigada pela sua companhia. Tchau.